Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 11ª aula, item 3, do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, eu vou abordar os Business Objects, ou objetos de negócio. Os objetos de negócio é um tipo de entidade que atua como um ator dentro da camada de negócio em uma arquitetura em camadas. Uma entidade em negócio ela é utilizada para representar um objeto de negócio. Por exemplo, um cliente pode ser definido como meu objeto de negócio e eu posso atribuir a esse objeto de negócio atributos como nome, sobrenome, idade, estado, ou seja, relacionado com as informações que eu quero tratar dentro do meu domínio. Os objetos de negócio, eles são importantes porque eles separam estados de comportamentos. E eles são comunicados pelas camadas em um sistema com mais de uma camada. Nesta aula, nós vamos utilizar objetos de negócio para acessar um banco de dados SQL Server usando a .NET. Na aula anterior, eu mostrei como acessar dados usando a ferramenta URM da Microsoft, o Entity Framework. Mas por trás dos panos, quem faz o serviço pesado é a .NET. Então eu vou dar um exemplo básico de acesso a informações em uma aplicação ASP.NET MVC, onde eu vou trabalhar com o banco de dados SQL Server usando a .NET. E para isso eu vou usar um objeto de negócio. Tá? Então neste exemplo eu vou criar uma classe chamada aluno, tá? Em um projeto separado do meu projeto ASP.NET MVC. E ele vai representar as informações de uma tabela alunos que está no meu banco de dados SQL Server chamado cadastro. Então eu vou abrir o meu SQL Server aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu estou usando o Microsoft SQL Server Management Studio, tá? Então, ó, eu tenho o banco de dados. Na minha tabela, eu tenho minha tabela alunos, dentro de várias tabelas que eu criei, né? Para você criar uma tabela, você clica aqui, ó, New Table, e informa o nome dos campos, como eu fiz aqui. Então, essa tabela, aluno, ela tem esses campos. ID, nome, e-mail, idade, data de inscrição e sexo, né? Os tipos de dados. E aqui nessa tabela, eu também criei uma história de procedure. Vamos ver aqui na... Tem muita história de procedure, né? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar como cria a história de procedure. Para criar uma história de procedure, você vem, clica aqui, New Story Procedure. Ele vai criar esse arquivo texto com um template. E a minha história de procedure é uma história de procedure simples. Olha, eu criei uma história de procedure chamada Get Alunos. E ele vai selecionar o ID, o nome, os campos aqui da minha tabela aluno, né? Ó. ID, nome, e-mail, idade, data de inscrição e sexo, tá? Da tabela alunos. Tá? Para executar, para criar, você clica aqui no botão Execute e ele vai criar a história de procedure. Então isso eu já tenho criado no meu banco de dados, né? E o meu banco de dados também tem algumas informações. Na minha tabela, eu vou dar aqui, ó, Select Top 1000. E eu tenho já essas informações aqui, ó, na tabela, tá vendo? Esses dados aqui já estão na tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse banco de dados, né? Vou acessar essa tabela usando esse Story Procedure e vou apresentar as informações em uma aplicação ASP.NET MVC. Tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui clicar em New Project, vou selecionar Visual C# Web e ASP.NET Web Application. Aqui eu vou trabalhar aqui nessa pasta, né? Pasta curso MVC, aula 11 e 13 Business Object. Vou dar um OK. Vou criar selecionar o template Entity, MVC e vou dar OK. Eu vou ter uma solução criada e o interessante nesse exemplo é que eu vou mostrar para você que, embora a ASP.NET MVC ela siga algumas convenções, tá? Não, peraí, eu só
Deixa eu recomeçar aqui, que eu salvei ela com o nome. Eu não dei o nome para ela. Vou salvar, vou criar de novo o projeto, tá? Aqui eu vou chamar MVC Business Object, tá? Se não ficar com o nome Web Application 1, não é legal. Bom, novamente, Empty, MVC. Então agora sim, está a minha solução criada aqui e embora o framework MVC ele siga alguns padrões, né? Como por exemplo, eu ter a pasta controllers e os meus controladores eles têm que estar todos aqui na pasta controllers, tá? As minhas views também têm que estar aqui na pasta view. Agora, com relação à pasta models, eu tenho mais flexibilidade. Eu não preciso criar, para mim acessar dados, tá? O meu modelo ou as minhas entidades relacionadas a dados nessa pasta. Nesse exemplo, para mostrar isso, eu vou até deletar essa pasta do projeto, tá? Ó, deletei a pasta, então eu já não tenho mais a pasta model. Não tem problema nenhum, meu projeto vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto nessa minha solução, só que vai ser do tipo Class Library, e eu vou chamar ela de BLL, que vai ser a minha camada de negócios. Na verdade, numa aplicação de produção, eu teria essa camada de negócio minha, ela teria que ser mais ajustada, mas eu vou fazer ela bem simplificada. Então aqui na minha camada de negócios, dessa classe que ele criou, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, né? Eu vou aqui no projeto, vou dar uma add class, e eu vou chamar essa classe de aluno. O aluno vai ser o meu business object, a minha entidade de negócio. E ele vai representar as informações da minha tabela aluno. Eu vou criar uma conexão aqui, ó, com o meu banco de dados lá no SQL Server. O Visual Studio permite isso aqui na janela Server Explorer. Então eu vou dar Add Connection, vou selecionar o meu servidor SQL Express, né? E aqui, ó, eu vou selecionar o banco de dados, cadastro, ó, vou testar a conexão, beleza. E eu já tenho uma conexão criada aqui, ó. E agora eu tenho a tabela alunos, tá vendo? É essa tabela que eu vou usar. Então aqui eu vou representar na minha entidade de negócio, tá? Os campos dessa tabela. Como eu já fiz isso aqui, ó, eu vou para ganhar tempo, eu vou copiar e colar. Então olha aqui, ó, public int id, tá? Public string nome relacionado ao nome da tabela, public string e-mail relacionado ao campo e-mail, public int idade relacionado ao campo idade, public date time, data inscrição relacionada ao campo data inscrição. Então eu fiz aqui um relacionamento, um mapeamento, tá? Onde eu defini propriedades da minha entidade de negócio aluno, que representa os campos da tabela alunos, tá? Aqui do meu SQL Server. Agora, então aqui eu criei uma classe aluno no projeto Class Library BLL, tá? Agora eu vou criar uma nova classe aqui, que eu vou chamar ela de aluno BLL. Essa classe, ela vai ser responsável para fazer a conexão com o banco de dados, tá? E para fazer isso, eu preciso definir a string de conexão. E como que eu sei a string de conexão do banco de dados? Tá? É simples, eu venho aqui, ó, com o botão direito e venho em Properties. Aqui em Properties eu tenho, ó, Connection String. E aqui eu tenho informações da string de conexão. Eu vou pegar essa string de conexão e vou salvar ela aqui no webconfig. Tá? Connection strings. Ó. Ele tem aqui uma tag. Aí eu vou dar um add name, vou dar um nome para minha conexão, vou chamar ela de com SQL Server. Conexão com SQL Server. E a connection string
Agora eu vou copiar e colar aqui, ó, tá vendo? Além disso, eu tenho que informar o nome do provedor, provider name. Para acessar um banco de dados SQL Server, o nome do provedor é o System Data SQL Client. Certo? Então aqui eu tenho definida no meu arquivo de configuração da minha aplicação a string de conexão. Eu não preciso armazenar ela, tá, no meu código. Vou salvar e agora eu vou aqui na minha classe aluno BLL e vou implementar um código aqui, tá, que vai me retornar uma relação de alunos. Eu quero que ele retorne um objeto, uma coleção de objetos alunos. Então eu vou criar uma enumerable, né? Só que de aluno, né? E eu vou chamar ela getAlunos. Aqui está a minha classe getAlunos, que vai retornar uma relação de objetos alunos. Então eu vou definir aqui a string de conexão, ó, connection string igual a... Bom, eu tenho que obter informação da string de conexão aqui do meu arquivo webconfig. Para fazer isso, eu tenho que usar o namespace System Configuration, tá? E no meu projeto eu não tenho essa referência, ó. Então eu vou clicar aqui nesse projeto, vou selecionar aqui também, ó, Add Reference, e vou selecionar aqui em Assemblies o System Configuration. Vou marcar ele aqui, vou dar um OK e vou referenciá-lo aqui, ó, Using System Configuration. Tá? Bom, agora eu vou usar o Configuration Manager, Configuration Manager, Connection String. Deixa eu recolher aqui. E aqui eu tenho que informar o nome da string de conexão que eu coloquei aqui no meu webconfig. Ó. Qual que foi? Foi com SQL Server. Então eu venho aqui, informo esse valor aqui e coloco aqui Connection String. Pronto. Aqui eu já botei minha string de conexão obtida. Aí eu vou criar uma lista de aluno, né? Vou chamar alunos e vou dar um novo do tipo objeto alunos. Criei um objeto chamado alunos que vai representar uma lista de alunos. Tá? Aí eu vou dar um try catch aqui. Aqui eu vou lançar uma exceção. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um using SQL e vou usar um SQL command e vou acessar aquela história de procedure que eu criei para retornar os alunos. Então eu vou copiar e colar esse código aqui, ó, para ficar mais... Então tá aqui, ó. Então aqui ele tá reclamando porque eu tenho que ter uma referência ao System Data SQL Client. Aqui eu tenho que dar uma referência ao System Data, né? E vamos entender o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu recolher aqui para você visualizar o código. Bom, aqui eu estou recuperando a string de conexão que está armazenada no meu arquivo webconfig. Aqui eu estou criando o objeto alunos que vai me representar uma lista de alunos. Eu estou dentro de um bloco try catch. O que eu estou fazendo? Aqui é... Então, nesse using aqui, o que é importante o using? Quando eu uso o using, assim que terminar essa chave, e executar o código que está dentro da chave, ele me libera o recurso, tá? Então, eu não preciso me preocupar em fechar a conexão. Por isso que é bom usar o using. Eu estou criando um objeto command chamado cmd, tá? Aonde eu estou executando, ó, a história do procedure getAlunos, ó,
foi a Story Procedure que eu criei aqui no meu SQL Server, tá? Na conexão, né, que ele abriu aqui usando a string de conexão que ele obteve aqui, tá? Aí eu estou falando que esse getAlunos é uma Story Procedure, estou abrindo a conexão, tá? E estou executando essa Story Procedure e retornando um data header. Tá? Aí eu vou ler o que foi retornado, eu crio uma instância da minha classe aluno e eu preencho os dados que eu obtive lá da tabela, eu preencho os dados do objeto aluno. No final, cada objeto aluno, eu incluo na lista de objetos alunos que eu criei aqui, ó. E depois eu retorno essa relação de alunos. Correto? Então, esse getAlunos faz isso. Ele vai lá no banco de dados, pega as informações, gera uma lista de objetos aluno e retorna para mim. Certo? Então, está aqui a minha camada, né? BLL, onde eu tenho a minha classe aluno BLL que vai fazer a conexão. É isso, está representado aqui nessa figura. Ó. Então, o que eu já tenho o SQL Server, tenho o banco de dados cadastro, tenho a tabela alunos. Tá? A camada, o projeto Class Library, né, que é a minha camada BLL, ele tem a classe aluno, tá? E a classe aluno BLL é onde eu tenho o método getAlunos. Agora, falta criar a aplicação MVC, que vai chamar esse método para ir aqui no banco de dados, obter as informações dos alunos, retornar, tá? E renderizar na ViewIndex que eu vou criar. Correto? Então, o projeto já está criado, só que eu não criei o controlador ainda. Eu vou ter que criar, ó, na minha imagem aqui, ó, eu vou criar um home controller e no método index eu vou definir, tá, o código que vai usar aqui as informações dessa classe aluno BLL, que está em outra camada, tá? Em outro projeto. Então, para que esse projeto seja visível aqui, eu vou ter que entrar aqui nesse projeto MVC-BO, clicar com o botão direito, selecionar Add Reference e aqui marcar Solution. E aqui marcar o projeto BLL. Pronto. Com isso, ó, meu projeto BLL passou a ser visível no meu projeto MVC. Então, eu vou agora clicar com o botão direito na pasta Controller e vou dar Add Controller. Vou criar um controlador. Vou usar o MVC Controller Empty, vou dar Add. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos dar um build, né? Porque às vezes vou dar um build e gerar a DLL. Eu não tinha dado um build, né? Ó, deu um build. É uma solução com dois projetos. Agora sim, agora eu vou criar o meu controlador, Add Controller, MVC5 Controller Entity. Vou chamar Home Controller. Aquele erro é que eu incluí uma referência ao projeto BLL e eu não tinha compilado, então ele não localizou a DLL, então eu tive que compilar, tá? Bom, então eu tenho a minha view, né? Ou desculpa, o meu controlador, Home Controller, que é da classe Controller, e o meu método Action Index. Agora eu tenho que definir aqui o código, né, aonde eu vou acessar. Então eu tenho que incluir uma referência aqui ao meu projeto, né, o using BLL, olha lá, está visível, e agora sim, agora eu posso acessar. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou usar a classe aluno BLL, né, vou definir um objeto chamado underline aluno como sendo uma instância da minha classe aluno BLL. E agora, ó, eu vou definir uma lista de aluno, vou chamar alunos e vou obter como? Vou usar a instância do meu aluno BLL
e vou usar o método getAlunos. Olha o método getAlunos aqui. E vou dar um toList. Ele retornar uma lista de alunos. Certo? Depois é só retornar para a view os alunos. Certo? Então, ó, aqui eu criei uma instância da classe aluno BLL. Aqui eu estou usando o método getAlunos e retornando uma lista de alunos. E aqui eu estou passando para a view. Só falta criar a minha view agora. Certo? O que eu fiz aqui? Agora eu já criei o método index, ele vai acessar o aluno BLL, o getAlunos, ele vai aqui obter informações e vai renderizar na view. Então vou criar a view, vou clicar com o botão direito, vou dar um Add View. Aqui na view, eu vou selecionar um template list, porque eu quero listar as informações. Note que eu tenho diversos templates do Scaffold aqui que eu posso usar. E numa aula específica eu vou abordar cada um deles. Então, nesse exemplo eu vou usar o template list. E vou usar o model aluno, que é o meu aluno, tá? Não vou ter referência a scripts, nem vou usar uma página de layout. Então vou clicar no botão Add. Note que ele criou aqui, ó. Olha a diretiva model, é uma view tipada, né? Ó. Eu tenho aqui uma IEnumerable que vai me retornar uma lista de alunos. Tá? Aqui ele vai criar um link para criar alunos. Eu vou criar alunos. Opa, desculpa. Aqui é a action. Criar alunos. Aqui, ó, ele está criando uma tabela, né? Onde aqui está o cabeçalho da tabela. Ele está obtendo informações do nome dos campos, tá? Ele está vindo aqui nessa tabela e está obtendo ID, nome, e-mail, idade, data, descrição, sexo. Ele vai exibir isso como cabeçalho das tabelas. E aqui, ó, ele está dando for each no meu model, né? Que é uma lista de alunos. E aqui sim, ó, ele está exibindo. Note que aqui, ó, o HTML helper é display name for, tá? Então ele está obtendo o nome dos campos. E aqui ele está usando o display for, aqui ele está obtendo o valor, no caso aqui seria do meu módulo, né? Da minha entidade de negócio, que é aluno. Aqui, ó, eu vou até editar, alterar aqui para ficar em português. Ainda para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma border na tabela, border igual a 1, né? Note que no último cabeçalho, eu vou executar primeiro, depois eu vou fazer a alteração aqui para criar mais um cabeçalho. Então, olha, a minha view index foi gerada com uma view tipada, né? Onde eu tenho na diretiva model o meu tipo definido como aluno, uma lista de alunos, IEnumerable, do BLL, tá vendo? Ó? Que foi definido no meu projeto BLL. Percebeu que eu não tenho a pasta model, eu estou acessando dados usando o Adonet em um outro projeto, tá? Então, com relação ao modelo, eu tenho mais flexibilidade. Nessa view, eu vou ter um link aqui em cima, eu tenho uma tabela, aqui vai ser o cabeçalho da tabela, ele vai informar aqui nome, e-mail, idade, e aqui ele vai informar os valores, certo? Então eu tenho um controlador, uma view e um projeto onde eu tenho as informações, né, da minha entidade de negócio, que está mapeando as informações para a minha tabela alunos, e a minha classe aluno BLL, eu tenho um método getAlunos, que vai me retornar uma coleção de alunos, tá? Ó, IEnumerable aluno, que é uma lista de alunos, obtida usando Adonet, tá? E a história do procedure getAlunos que eu criei. Então ele vai lá no banco de dados, usa essa história do procedure, tá? Abre a conexão, cria o data reader, lê o data reader, preenche um objeto aluno, inclui
né, e vai para o próximo. Ele vai incluindo aqui, aí no final ele me retorna quantos objetos alunos existiram. Vamos executar? Bom, para mim executar, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que definir o projeto MVC como o projeto que vai iniciar a aplicação, tá? Set as Startup Project. Agora sim. Então, ó, lembrando que aqui no meu projeto MVC, a minha rota está definida como Home Index. Então, ele vai executar a Action Index, que vai renderizar a View Index. Vamos ver o resultado. Então, nesta aula, nós vimos como acessar informações usando objetos de negócio com Adonet, tá? Deixa eu trazer aqui para você visualizar, diminuir o tamanho aqui, arrastar e abrir aqui para você ver. Olha aqui, ó, tá? A tabela com bordas. Aí eu vou colocar aqui um outro título aqui, tá? Eu vou aqui na tabela, ó, essa aqui está vazia. Eu vou chamar aqui, ó, vou chamar de comandos. Vou salvar e vou atualizar, tá? Aqui, naturalmente, esses links aqui, eles não estão ativos porque eu não criei, né? Olha o que o template criou para mim. Ele criou links, né? Onde eu tenho uma método actions, edit, details e delete, tá? E aí eu estou passando o ID do meu aluno. Só que eu não tenho no meu controlador essas actions definidas nem as views, então não vai funcionar, tá? Mas o objetivo aqui era mostrar como vou acessar dados, né? Essa a Story Procedure que eu criei, ela está dando um select, tá? Aqui, ó, na minha camada de negócios, o get alunos, ele está dando um select e preenchendo e devolvendo a informação dos alunos, só isso, tá? E aqui no meu controlador, eu estou fazendo justamente isso, criando uma instância da minha classe aluno BLL, usando o método getAlunos e retornando a relação de alunos e passando para a minha view. A minha view é uma view tipada, né, onde eu recebo o tipo, a lista de alunos e percorro aqui usando um for each, tá, no meu modelo. Aqui é o meu Business Object. E o resultado final, nós podemos ver aqui na view a renderização, né? Olha aqui, ó, código fonte, tá vendo? Como ele gera a tabela, tá? Os dados, tá? Olha os links, tá vendo? Então, nesta aula, esse conceito é importante porque mostra a você mais uma opção de acesso a dados. Nós já vimos a utilização do Entity Framework e aqui nós vimos como usar a Adonet e criar uma camada de negócios, né, separada do projeto MVC. Tá? Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar no assunto acesso a dados. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.